Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. O que Moisés e Esteve Jobs, mesmo distante no tempo e no espaço, tinham em comum entre si? Que conexões ligam um ao outro? Como usar a agressividade de roer as unhas na construção de pontes dos nossos projetos, na saída de situações de crise? O que é a nova terra prometida? Este é o nosso ponto de conexão. Estamos buscando conexão entre as coisas. Conexões que nos ligam ao passado, ao presente, o presente ao passado. Esperamos que ao longo desse vídeo possamos, no mínimo, ter despertado em você o interesse por esse tipo de reflexão e que cabe a você, no conforto da sua casa, chegar à conclusão que melhor lhe convier. Pois bem, iremos nessa caça às conexões, caça aos padrões arquetípicos, digamos assim, recorrer a metáforas, recorrer a alguns questionamentos fundamentais. Onde estava o fogo antes deste ser usado como fogo? Seja qual for a sua eloquente resposta, ainda assim você é um ser humano. Um ser humano que não precisou queimar as mãos para saber que o fogo queima. Entretanto, o mesmo não se pode afirmar com aqueles lá no passado, os nossos ancestrais, uma vez que estes, na experiência de aprender a manter o fogo aceso, a manusear o fogo, tiveram, muitas das vezes, que usar os magros dedos como lenha, como tição. Que tipo de desafios nos faz hoje roer as unhas? Que tipo de desafios nos faz hoje arrancar os cabelos? Devemos desistir ou seguir em frente? O que você sabe sobre você? O que você sabe sobre si mesmo para quando, diante dos saculejos da vida, dos saculejos das suas dúvidas, dos saculejos das suas crises, dos seus questionamentos, ainda assim você permanecer de árvore, firme em suas raízes, a árvore da sua própria caminhada? Quantas patas você tem agora diante do desafio da sua esfinge pessoal? Em que bicho você se transforma quando não faz uso das suas muletas? Quem de nós se colocaria na pele do explosivo Moisés ao conduzir seu povo por 40 anos pelo deserto? Que tipo de revolução Moisés operou? Que tipo de pontes, que tipo de conexões Moisés nos proporcionou? Quem de nós se colocaria na pele do também explosivo Steve Jobs, quando este, mesmo no auge dos avanços tecnológicos tão comemorado, ninguém sequer pensava no computador doméstico? Que tipo de revolução Steve Jobs operou?
não seria esta conexão operada por Steve Jobs a mesma que Moisés gostaria de ter realizado, de nos conectar, de nos unir? Que tipo de deserto o nosso Moisés de hoje precisa atravessar? Quem estará disposto a correr os riscos dos desafios de deixar o conforto das suas bolhas ilusórias, dos seus quartos escuros? Recorrendo a uma frase de Steve Jobs: o sistema gera sistema. Nessas condições, quem de nós se dispõe a arrumar o próprio quarto de manhã cedo, se esse sistema, esse mesmo sistema que está em voga em nossa sociedade, defende apenas o nosso conforto? Que nós permaneçamos em berços esplêndidos. Senhoras e senhores, roer as próprias unhas revela a nossa natureza explosiva, a nossa natureza animalesca, que no passado, essa mesma natureza explosiva nos levava ou ser almoço ou jantar o outro. Hoje vivemos em novas selvas. Hoje nós vivemos em novos ruídos, em novos odores. E esses novos odores, esses novos ruídos, essa nova selva cercada de coisas sem nome, ainda sem nome, eleva o nosso estresse do dia a dia. De modo que o nosso animal interior, o nosso lado animalesco, se aflora. Aflora o nosso lado explosivo. Estamos perdendo a nossa pele protetora e ficando em carne viva. De modo que as tarefas mais triviais, como acordar de manhã cedo, de pegar a mochila, colocar os livros para ir para a escola, tirar o carro da garagem para ir ao trabalho, nos coloca de frente a frente com a nossa natureza explosiva. Ou seja, vencer os mais triviais desafios significa vencer o nosso fogo interior, vencer a nossa explosão. Moisés e Steve Jobs alteraram os conceitos e as conexões do seu tempo. E essas alterações chegaram até os dias de hoje. Mas o monoteísmo de Moisés não evitou, contudo, por exemplo, a adoração do boi de ouro do povo pelo qual ele tanto lutou, pelo qual ele se colocou à frente nessa travessia de 40 anos no deserto. O computador doméstico de Steve Jobs, com toda a sua tecnologia, também nos legou, contudo, os vícios das redes sociais. Os vícios das redes sociais, cujo sintoma é o ódio, cujo sintoma é a divisão, a intolerância, cujo sintoma é a ansiedade, que nos transformam em calangos, uma espécie de calango sem pele. Veja os efeitos das alterações climáticas. O
que significa o resultado disso, senão a adoração desse novo boi de ouro que é o lucro a qualquer custo? De modo que essas circunstâncias, dessas alterações climáticas, desse elevado nível de estresse que nos arranca a pele protetora, que nos coloca em carne viva, nos força às mudanças de conceitos, às mudanças de paradigmas, conceito do que vem a ser essa nova terra prometida, conceito da nossa relação com o sagrado, com o divino. Eu sempre acreditei que a terra prometida está dentro de cada um de nós. Mas dentro de nós, essa terra prometida, por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, é o lugar menos visitado por nós. É o lugar menos conhecido. É o lugar menos habitado. De modo que é preciso que nós estabeleçamos contato, conexões com essa terra prometida que está dentro de nós. O Moisés de hoje, portanto, luta para manter a cabeça no lugar, luta para não perder o controle, para não se dissipar, não se desmanchar nas discussões à toa, por exemplo, discussões numa mesa de bar, discussões num trânsito, discussão entre as torcidas organizadas dos times numa disputa de final de campeonato. O Moisés de hoje é aquele que mantém a cabeça no lugar, que cuida das suas emoções. O Steve Jobs de hoje é aquele que se emprenharia de sonho, de novos sonhos, para libertar os humanos, feitos escravos pelas mãos faraônicas das inteligências artificiais. A inteligência artificial que poderá nos tornar uma espécie de alguma coisa, pré-homem. Por fim, descobrimos tarde demais as conexões entre todas as coisas, por mais diferente. Todas as coisas estão conectadas. E por nós não sabermos fazer conexão entre as coisas, por nós não sabermos, por nós não percebermos que todas as coisas têm conexão entre si, e que somente as coisas semelhantes, os nossos espelhos, é que se integram a uma cadeia sistêmica, é que, por exemplo, matamos as abelhas por não conseguirmos fazer uma conexão, uma relação, uma associação das abelhas com o mel ou com a polinização das flores. Aqui está exatamente o fracasso da civilização, por não fazermos as conexões com tudo, com o micro, com o macro, com o lado de dentro, com o lado de fora. Aqui está, portanto, o fracasso da religião, que, concebida para nos conectar, para nos unir, nos divide, nos separa em bois, com ódio um do outro. O bombardeio que está acontecendo na faixa de Gaza, que esmaga principalmente crianças indefesas, não estaria ocorrendo se, ao invés da divisão, se ao invés do ódio, a fé nos unisse. E que nós entendêssemos que a tal terra prometida está dentro de nós. E que a verdadeira conquista de um povo, de uma nação, é aquela que nos leva
a nos conhecer como pontos de conexão com essa rede maior, com essa rede cósmica, com esse emaranhado cósmico, da qual todos nós, do elefante ao inseto, aos animais terrestres, aos animais aquáticos, todos estão interligados, todos estão conectados.